número primeiro, inclusive estava no nosso estudo desse Shabat, passou, João primeiro, vamos os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos amados, vamos meditar nesta palavra, muito importante na Bíblia. João começa o Evangelho de João falando da palavra. Esse verbo, ele vai aqui falar no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos aqui, meus irmãos, para esse estudo, drachá sobre João 1-3. Amém? Bereshit Raya Hadabar. No princípio, Bereshit era a palavra. Raya Hadabar. Querido, quero convidar os irmãos, vamos caminhar nos textos mais profundos e mais judaicos de todo o Novo Testamento. O prólogo do Evangelho de João. Muitos leem João primeiro como um texto grego, filosófico, distante do mundo hebraico. Mas vamos mostrar hoje que não há nada mais enraizado em Bereshit, ou seja, em Gênesis, na Torá, nos profetas e nos escritos, do que essas primeiras frases do quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Esse é o texto que acabamos de ler. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em grego, a palavra usada é logos. O verbo aqui em grego é chamado em logos. Mas João era um judeu escrevendo para os judeus e para o mundo. Ele não está introduzindo o conceito grego, o conceito helenístico. Ele está fazendo eco, de propósito, a primeira palavra da Bíblia, da Torá, que é Bereshit. Quando ele bota aqui no primeiro versículo de João, no princípio, ele está falando de Bereshit de Gênesis, que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Então, quando um ouvinte judeu do primeiro século, da época de Yeshua, escutava Enarrenegologos, no princípio era o verbo, o que vinha à mente imediatamente era Gênesis 1 primeiro, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. Amém? Então, ele está trazendo a Torá para o início do seu evangelho. João está dizendo em 100 palavras: isso que eu vou contar é a continuação da história da criação. A Torá, o princípio que fala mundos, a existência. Através da fala, os mundos vêm à existência. Vamos primeiro a Torá, o fundamento de tudo. Em Gênesis 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida, no verso 3, encontramos algo extraordinário. A primeira ação criadora de Deus não é um gesto, não é um sopro visível, é uma palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Está em Gênesis 1:3. Reparem, irmãos, Elohim quer dizer Deus, não faz a luz com as mãos. Ele fala, e a luz passa a existir. Esse padrão se repete ao longo de todo o capítulo. Disse Deus, e assim foi. 10 vezes, segundo a tradição judaica, que fala em Asar Amarot, as 10 declarações pelas quais o mundo foi criado, como está em Pirkei Avot 5:1. O universo inteiro nasce da fala de Deus. Agora ouçam de novo João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. João está dizendo que o verbo, o dabar, ou davar, a palavra, é precisamente esse instrumento criador de Gênesis. Não é uma ideia nova. É a mesma palavra que disse: haja luz. Agora identificada e revelada
de forma mais plena. No livro dos profetas, irmãos, vê algo extraordinário aqui que nós vamos ver. Se a Torá nos mostra a palavra criando, os profetas nos mostram a palavra agindo. Isso aqui é importantíssimo, a palavra agindo, meus irmãos, com propósito e poder próprios, quase como se tivesse existência independente, mas não tem. Amém? Porque eles são um só. Ouça Isaías 55:11, de uma maneira que talvez os irmãos nunca tenham prestado atenção. Olha o que diz o profeta Isaías 55. O Eterno fala na boca de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela voltou para ele. Amém? Antes fará o que me apraz. Essa palavra fez aqui na terra o que ele quis. E prosperará naquilo para que a enviei. Ele enviou a palavra. Ele enviou Yeshua. Então, veja bem, assim será a palavra que sai da minha boca. Essa palavra que sai da boca dele é quem? Yeshua. Ele não voltará para mim vazia. Ele voltou, mas já com a obra feita. Antes fará o que me apraz, o que me agrada. E prosperará naquilo para quem veio, ou seja, aquilo que eu mandei ela fazer, e ele veio, essa palavra veio e fez, e morreu na cruz por nós, e prosperou e ressuscitou e voltou para ele e completou a obra. Então ela não voltará para mim vazia. Perceba a linguagem, a palavra sai, é enviada, faz, prospera e depois volta. Não é um som, é agente. Maravilha, meus irmãos. A palavra é a força ativa que cumpre a vontade de Deus no mundo. Essa é exatamente a moldura que João usa para o verbo. Ele não é uma ideia abstrata, mas é alguém enviado, que age, que cumpre o propósito do Pai. Olha que coisa, essa visão de Isaías 55:11 é perfeita. Em Jeremias 23, 5, 6, o profeta Jeremias anuncia: eis que vem dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Davi um renovo. Aleluia. Da descendência de Davi, do rei Davi. Deus fala isso 500 anos depois da morte de Davi. Eu suscitarei a Davi um renovo justo, e ele sendo rei, ou seja, esse descendente do rei Davi será rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Aqui temos algo impressionante. Um homem da linhagem de Davi que recebe o próprio nome do Senhor. Adonai Sidkenu. Os profetas já preparavam nossos ouvidos para a ideia de que o Messias traria de forma única e pessoal a própria presença e o próprio caráter de Hashem. João 1 não inventa isso, ele revela o cumprimento. Vamos agora para os escritos, meus irmãos. A sabedoria que está em Provérbios é a palavra que estava com Deus. Chegamos agora aos Ketuvim. Lembrando os irmãos que o Tanar, que é o Primeiro Testamento, é dividido em Torá, profetas e escritos. Nós vimos a Torá, vimos os profetas, agora estamos examinando os escritos. Quem faz parte do escrito? Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Esses fazem parte dos escritos. Então nós vamos aqui nos escritos. E aqui a conexão com João ainda fica mais impressionante. Em Provérbios, que é Mishlei, capítulo 8, a sabedoria, em hebraico, Chokmah, fala em primeira pessoa e descreve sua relação com Deus antes da criação do mundo. Diz assim: o Eterno me possuía no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Então eu estava com ele, guarda isso aqui, irmãos, como arquiteta, a sabedoria, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, irmãos, essa sabedoria diz, ela está dizendo, eu estava com ele. E em hebraico, etzelo. Agora, comparem com João 1:2, o verbo estava com Deus. E lá em Provérbios,
eu estava com ele. Então, o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. No início era o eterno, o Verbo. O eterno, o Verbo. E o próprio cor do eterno, que é o Espírito. A sabedoria de Provérbios 8 está junto a Deus antes da criação, participando dela como companheira próxima. É o que ele fala aqui, ó. Amém? Antes das suas obras eu estava com ele, antes da criação. Amém? João usa exatamente essa mesma estrutura para descrever o Verbo. A tradição judaica de sabedoria já preparava o terreno teológico para compreender uma palavra, uma sabedoria que existe eternamente junto ao Criador. No Salmo 33, 6, que é outro livro dos escritos, a gente falou de Provérbios, estamos falando do Salmo, diz assim, irmãos: pela palavra do Eterno foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Este versículo é quase uma tradução direta de João 1,3 para dentro do Tanar. Tanar é o Primeiro Testamento. Pela palavra do Eterno foram feitos os céus. E João diz, todas as coisas foram feitas por ele. A palavra, que é o Dabar, do Salmo 33, e o verbo Logos de João, são a mesma realidade contemplada em duas línguas em duas épocas. Vamos à literatura judaica, meus irmãos, já explicamos em outras mensagens o testemunho do Menra. Agora vamos a algo que talvez surpreenda muitos. Os próprios sábios tradutores judaicos dos séculos antes e depois de Yeshua já falavam de uma palavra de Deus, quase como uma pessoa distinta. Não é uma pessoa distinta, é quase, porque ele não existem três pessoas, é uma única pessoa. Amém? Ele é uma manifestação do Eterno. Inclusive, é interessante, meus irmãos, que ontem eu tive vendo uma pequena mensagem de uma criança, de uma menina muito pequena, e ela falava assim, que o Eterno é como o sol, e Yeshua é como se fosse a luz do sol, e o Espírito do Eterno é o calor que a gente sente do sol. Mas eles estão todos dentro do sol. O sol é um só. O Eterno é um só. O Eterno é o sol, o Pai. E Yeshua é a luz que emana do sol. Olha a comparação que aquela criança fez. Ela entendeu tudo. E o Espírito é o calor que a gente sente do sol. Maravilha, né, irmãos? E aqui, meus irmãos, na literatura judaica, os Targumim, as traduções e paráfrases aramaicas da Torá lidas nas sinagogas, na época de Yeshua HaMashiach, frequentemente substituem a menção direta a Deus pela palavra menra, que significa exatamente palavra. Exemplo, irmão, no Targum Neofti, em Gênesis 1:1, a criação é atribuída ao menra de Elohim, a palavra de Deus, como agente que cria os céus e a terra. Os próprios rabinos que produziram essas traduções sentiam a necessidade de falar da palavra de Deus quase como uma extensão pessoal do próprio Criador, agindo no mundo em nome dele. Nos Targum, meus irmãos, tem muitas referências ao Menra. Amém? Agora também outro exemplo, meus irmãos, este filósofo judeu que viveu na época de Yeshua. Ele viveu na época de Yeshua. Só que ele não vivia em Israel, ele vivia no mundo grego. É filho de Alexandria. Amém? Ele é contemporâneo do início do ministério de Yeshua. Mas ele escreveu na sua obra de Officio Mundi, sobre a criação do mundo, ele descreve o Logos, que é o Verbo, como primogênito de Deus, o instrumento pelo qual o Criador formou o universo, a imagem visível do Deus invisível, através do qual o Eterno opera no mundo. Percebam, queridos, João não estava introduzindo uma ideia estranha ao judaísmo. Veja bem, eu vou depois até fazer depois uma mensagem com os irmãos, com os escritos de Filo de Alexandria, que são escritos tremendos, e ele era da mesma época de Yeshua, só que ele não viu Yeshua pessoalmente, mas o Espírito Eterno usou ele poderosamente. Ele estava dizendo a seus irmãos, João estava dizendo a seus irmãos e irmãs, aquilo que os Targumim chamam de Menra, aquilo que Filo chama de Logos, aquilo que Provérbios chama de Rormá, essa palavra se fez carne, habitou entre nós e o vimos com os nossos próprios olhos. O nome dele é Yeshua, meus irmãos. Pode ter certeza, Yeshua
contempla a todos nós a cada segundo de nossas vidas, meus irmãos, porque ele é presente aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. O cumprimento na Brit Hadashah. Chegamos então ao coração da nossa fé messiânica. A revelação de que essa palavra eterna, criadora, que estava com Deus, e era Deus, que ela é como se fosse a luz de Deus, entrou na história e habitou entre nós. Agora veja bem esse texto aqui, meus irmãos. O próprio João continua em seu prólogo dizendo que nós falamos lá no início. E o verbo se fez carne. Ou seja, o Logos se fez carne. O Menra se fez carne. A sabedoria se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra grega, meus irmãos, para habitou, nesse versículo de João 1,14, é eskinosen. Literalmente, armou a tenda, tabernaculou. É a mesma raiz da palavra hebraica mishkan, que quer dizer tabernáculo. O lugar onde a Shekhinah, a presença gloriosa de Deus, habitava no meio de Israel no deserto. Então, Yeshua tabernaculou. Yeshua, ele veio como tabernáculo para habitar no meio de Israel. E no meio de Israel ele operou. Aleluia. João está dizendo, assim como a glória de Deus habitou no Miscã, no tabernáculo, quantas vezes, meus irmãos, Moisés chegava na porta do tabernáculo e a nuvem da glória descia no tabernáculo, meus irmãos. E agora essa nuvem de glória desceu e armou tenda entre nós, o nome dela é Yeshua HaMashiach. Agora a palavra eterna armou tenda entre nós, em carne, em Yeshua. Paulo, que também era judeu e rabino judeu, Paulo, ele escreve algo notavelmente semelhante aos Colossenses. Quando ele diz ali em Colossenses 1, 15, 16, 17, ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, todas as vezes que, seja no Primeiro Testamento como no Segundo Testamento, quando se é falada da face de Deus, o rosto de Deus, está se referindo à palavra, a Yeshua HaMashiach. Então, quando você vê no Salmo Davi falando do rosto de Deus, ele está se referindo à palavra de Deus, a Yeshua HaMashiach. Então, aqui Paulo também fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Yeshua, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele, pela palavra, e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Maravilha, meus irmãos. O autor de aos Hebreus, escrevendo especificamente a judeus que criam em Yeshua, começa a sua carta com estas palavras. O início da Epístola aos Hebreus, irmãos, é esse aqui. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o Filho é o resplendor da glória do Eterno, a expressa imagem da sua pessoa, ele é a imagem do Deus invisível, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Vejam como tudo se une, meus amados. A Torá nos mostrou a palavra que cria pela fala. Os profetas nos mostram a palavra que age, que cumpre, que traz um rei chamado o Senhor Justiça Nossa. Amém? E aqui os escritos nos mostraram a sabedoria que estava com Deus desde o princípio. Os sábios e filósofos judeus sentiram a necessidade de falar de um Menra, de um Logos, de uma extensão pessoal do próprio Eterno, como nós vimos nos Targumim e também em Filo de Alexandria, que foi contemporâneo de Yeshua. E a Brit Hadashah nos revela o nome dessa palavra, Yeshua HaMashiach, o verbo feito carne que armou tenda entre nós. Coisa tremenda, meus irmãos. Queridos irmãos, isso não é apenas uma teologia bonita para admirarmos de longe. Isso muda a forma como lemos toda a nossa Bíblia. Primeiro, quando lemos Bereshit e Gênesis,
e vemos Deus falando o mundo à existência, ele traz o mundo através da fala, ele cria o mundo. Podemos agora reconhecer nesse ato criador a presença do Filho, o Verbo, atuando junto ao Pai desde antes da fundação do mundo. Segundo, meus irmãos, quando enfrentamos o caos, a escuridão, o vazio em nossas vidas, tohu vavohu, como no princípio, sabemos que a mesma palavra que disse haja luz está presente para trazer ordem e luz também em nós. Ele não parou de criar, ele continua fazendo novas todas as coisas. Se há uma desorganização na sua saúde, se há uma desorganização na sua vida material, se há uma desorganização na sua vida espiritual, creia que o Yeshua HaMashiach, a luz, que é a palavra dada pelo Eterno, pode fazer nova todas essas coisas. Louvado seja Deus. Terceiro, queridos, reconhecer Yeshua como verbo eterno não nos afasta do judaísmo, pelo contrário, nos conecta ainda mais profundamente às raízes da fé de Abraão, Yitzhak e Yaakov. Não estamos abandonando o Shema, muito pelo contrário, quando confessamos que o verbo era Deus. Estamos descobrindo como os primeiros discípulos judeus descobriram que o Deus único de Israel, que aquela criança se equiparou ao sol, que nós falamos, se revelou de uma forma que a própria Torá, os profetas escritos, já haviam preparado nossos corações para reconhecer. É o Deus único de Israel, é o sol. Ele dá a sua luz, que é Yeshua, a palavra, e que nos dá o calor, que é o Espírito do Eterno. É o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Encerramento e a bênção, amados, que hoje ouvimos de nossas palavras, de novo essas palavras, no princípio era o verbo, nossos corações se enchem de assombro diante da profundidade e da unidade das Escrituras. Da Torá a Brit Hadashá, de Gênesis a Apocalipse, uma só história, um só Deus, uma só palavra que se fez carne por amor a nós. E a bênção que eu ministro em hebraico para os irmãos, eu estou botando aqui também em português para vocês saberem o que a gente fala em hebraico no final da oração. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto. Quem é o rosto? Yeshua. Sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto, que é Yeshua, e te dê a paz. Yeshua está aqui na Torá. Ele é o rosto. Amém? Que o Espírito Santo fale o coração dos irmãos. Vamos orar a Deus em nome de Yeshua, o nosso Salvador, meus irmãos.